Deload é basicamente uma semana de treinamento e que você pega leve, certo? Não necessariamente. Nesse vídeo, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui um treino que eu fiz durante uma semana de deload, tá? Realizando uma repetição máxima na paralela, junto com alguns outros acessórios que eu tinha a imagem aqui para trazer para vocês, enquanto a gente discute sobre o deload de uma forma teórica, vamos dizer o seguinte. Ao invés de eu ficar aqui falando um tanto de abobrinha, como eu geralmente faço aqui no canal Gabriel Martins Fitness, eu resolvi trazer para vocês uma abordagem um pouco mais científica, tá? Eu fui buscar na literatura o que a gente tem falando sobre o deload, mais especificamente no livro Super Training do Yuri Verkhoshansky e do Mel Sif. Esse livro é um livro muito complexo, muito grande, inclusive eu nem acabei de ler ele completo, tá? Mas eu vou trazer um recorte, tá? Num capítulo que ele fala sobre a questão da periodização. O Verkhoshansky, ele vai dividir o seu treinamento entre partes ordinárias e partes transicionais. A maior parte do nosso treinamento acontece numa parte ordinária. Você vai ver aí no vídeo realizando um RM de uma paralela. Como que eu estou realizando um RM numa fase de treinamento, que é um treinamento que eu faço de forma ordinária, tá? Em uma fase de deload. Acontece que, à medida que você realiza um determinado exercício, realiza determinadas sequências de exercícios, seu corpo tem uma série de adaptações. Básico que, assim, na linguagem popular, você acostuma com o treinamento. Então a fase ordinária é a parte onde você vai ter a maior parte das adaptações, a maior parte dos seus ganhos de força e hipertrofia. Acontece que você tem uma reserva de adaptação, você não consegue fazer isso para sempre. Isso vai obrigar com que, de alguma forma, o seu treinamento tenha que ser alterado. Por isso, a gente costuma fazer o quê? Aumentar o peso, aumentar o volume, aumentar a intensidade. Só que você não consegue aumentar para sempre. Então as fases de transição, elas vão acontecer de forma a conseguir fazer com que você mantenha a sua adaptação. No caso de um atleta profissional, ele também vai ter uma transição para a competição, porque ele quer ter o pico da performance dele no dia da competição. Para a gente que treina, vamos dizer assim, por lazer, isso não necessariamente é uma preocupação. Então a gente pode manter a maior parte do nosso ano em uma fase ordinária de treinamento. E as fases de transição vão acontecer quando a gente tem algum evento especial na vida, tá? Quando a gente fica doente e quando a gente precisa de fazer um deload. Agora, de maneira específica, tá? Qual que é a função do deload? De maneira geral, você está buscando diminuir alguma variável de treinamento, ou melhor, alterar uma variável de treinamento, volume, intensidade, frequência, seleção de exercício, de forma a permitir ao seu corpo um período um pouco maior de recuperação. A gente está buscando lidar com exaustão e não cansaço, tá? Eu costumo diferenciar que a exaustão ela é aguda e o cansaço é crônico. A exaustão acumula com o passar do tempo, tá? É algo que você vai estar sempre aumentando, é como se fosse uma entropia do corpo. Só que com um período um pouco maior de descanso, você consegue se recuperar, tá? E dessa forma você vai ter esse deload como uma fase de transição para permitir com que você diminua a exaustão. Então eu tenho que diminuir uma variável de treinamento. Qual que é a variável que eu gosto de trabalhar? Pessoalmente, no método conjugado, é a variável da seleção de exercícios. Inclusive, esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela de um treinamento de tendões e ligamentos para supino, que é muito simples, você simplesmente tira aquela barra ali e faz 100 repetições antes de colocar a barra de volta. Parece algo extremamente simples, mas eu vou te falar, não é. Quando a gente está falando de reduzir alguma coisa, eu posso estar reduzindo a carga total. Fazendo o quê? Menor porcentagem. Mas o que eu gosto de brincar dentro do método conjugado? Quando eu seleciono um exercício que eu não tenho feito há muito tempo, a minha capacidade de gerar força nele é reduzida, porque eu tenho baixa familiaridade. Vai fazer com que eu recrute menos massa muscular. Eu vou ficar automaticamente mais inseguro, então psicologicamente eu estou menos estimulado. Meu corpo tá um pouco de medo, um pouco de receio. Eu não tenho domínio sobre a técnica de execução do exercício, porque faz tempo que eu não faço ou porque eu nunca fiz. Isso obrigatoriamente, diminuindo a ativação muscular, faz com que eu pegue menos peso e faz com que eu estimule menos meu sistema nervoso central. Isso vai fazer o quê? Permitir com que eu consiga realizar um treinamento máximo sem ter uma exaustão no meu corpo. Então, assim, externamente eu continuo fazendo um RM, mas internamente eu estou pegando muito mais leve e estou usando menos massa muscular. O que acontece? Eu descanso. Tá? Então, utilizando do fundamento científico, eu posso estar fazendo uma fase de transição no treinamento, simplesmente alterando uma variável de seleção de exercícios, desde que eu faça de forma inteligente. Agora, o resto do treinamento, se eu quero fazer um deload, que eu chamo de deload completo, tá? Que inclui todos os exercícios, eu vou ter que alterar alguma variável. O que eu gosto de fazer, pessoalmente? Pega uma coisa diferente, a gente faz um teste e vê como você responde. Se você gostar, você pode até manter no seu treinamento, que eu costumo fazer. Faz muito tempo que eu não faço isso. Vou colocar no treino e vou ver a resposta. Eu coloco na semana de deload
e faça o teste. Quando a gente está falando no treinamento por lazer, você não tem uma competição. Você tem que buscar estratégias que vão permitir com que você fique na academia por mais tempo possível, porque a gente não pretende parar de treinar ano que vem. Então, você buscar formas diferentes de brincar com o seu treinamento, eu acho que é algo extremamente interessante. Então, se você tem uma semana em que você é obrigado a pegar mais leve, às vezes você não tá afim, você tem que fazer por obrigação, porque você tá vendo que a sua performance está caindo. Por que não buscar uma estratégia que vai permitir com que você consiga fazer mais do que você gosta de fazer e também alcançar o seu objetivo? Eu contei 86.